Curiosidades sobre lobisomens número 21, Lobisomens vs Vampiros, post feito pelo Maverick Werewolf no Tumblr em 2018. Ele abre dizendo: "E agora, essa é uma pergunta importante, eis a questão desta semana, será que lobisomens e vampiros realmente se odiavam no folclore? A resposta é não, absolutamente não, isso é completamente ridículo." E sabemos que vai ser um post bom não apenas pelo tema que ele está abordando, né? Porque lobisomens e vampiros são sempre mostrados como inimigos na cultura popular, mas também porque ele já colocou de cara um gif de Van Helsing, que é um filme excelente, eu amo esse filme. Eu acho que os visuais dele são incomparáveis, assim, o design do vampiro e do lobisomem nesse filme são simplesmente fantásticos. Enfim, o post continua da seguinte forma: a cultura pop realmente se apegou à ideia de que lobisomens e vampiros são inimigos mortais. Quase tudo faz isso hoje em dia, se de fato inclui os dois. Às vezes, os vampiros já exterminaram os lobisomens, claro que não. Por que claro que não, sabe? Como assim é claro que não exterminaram os lobisomens? Eu não entendi isso daqui. Ou às vezes eles existem no mesmo universo, mas a rivalidade e a antipatia entre eles não são claramente explicadas, simplesmente surgem como alfinetadas aleatórias quando vemos um falando do outro. Por quê? Isso exigirá alguma investigação. Mas vamos começar cronologicamente, o que significa que primeiro você vai ouvir tudo sobre como lobisomens e vampiros têm todos os motivos para serem aliados. Não, sério, me escute. Faz muito mais sentido, não sei como as pessoas chegaram a pensar tão errado. Alguns lobisomens até se transformam em vampiros quando morrem. Vamos começar. Cara, nunca ouvi falar de um lobisomem que se transforma em vampiro quando morre. Mas também eu admito que eu não sei muito sobre essas lendas, né? Meu conhecimento é mais sobre histórias que os antigos contavam, assim, de o sétimo filho é um lobisomem, essas coisas, sabe? A noite de quaresma, essas histórias mais clássicas brasileiras. Enfim, lobisomens e vampiros não estavam conectados nas lendas, como algumas pessoas podem dizer, com exceção da Grécia e, em certa medida, leste europeu. Isso mesmo, a terra do Drácula, e você já deve imaginar onde isso vai dar. Antes de entrarmos em detalhes, quero destacar algo sobre o folclore dos vampiros e seu estudo. Eu também estudo vampiros profissionalmente e, na verdade, tenho mais livros sobre eles do que sobre lobisomens, simplesmente porque existem muito mais livros publicados. Então fiquem à vontade para me enviar suas perguntas sobre vampiros também. A pessoa que escreveu esse artigo é um especialista então, hein? Mas a parte difícil das lendas de vampiros é porque elas são muito difíceis de estudar, porque são difíceis de definir com precisão. O que era um vampiro? O que não era? O que era apenas um morto-vivo? As fontes folclóricas raramente fazem essa distinção, se é que fazem, mas sobre isso adiante. Mano, essas histórias de folclore, de literalmente histórias do povo, né? Eu acho que dificilmente eles davam uma definição precisa do que cada coisa era, né? Pessoalmente, eu nunca experimentei conversar com uma pessoa mais velha que dá classificações específicas dos eventos sobrenaturais que ela experienciou, sabe? Tipo, isso daqui é um fantasma, isso daqui é um poltergeist, isso daqui é uma aparição, sabe? Isso não é muito comum. Eu acredito que isso pode muito bem ser um ponto de vista mais recente. Enfim, continuando com o post. Mas a relação com o tema atual é que, por vezes, as fronteiras se tornaram difusas na Europa Oriental, em termos de estudo acadêmico de lobisomens e vampiros. Em particular, havia uma criatura chamada Vrikolacas. Peço perdão pela pronúncia definitivamente errada, mas enfim. Derivada do eslavo Varkolak. Os Vrikolacas aparecem no folclore grego, embora a palavra eslava originalmente se referisse a lobisomens, por ser uma combinação de lobo e pelo ou pele, significando essencialmente aquele com pelo de lobo. Quando os Vrikolacas chegaram à Grécia, porém, não vieram como lobisomens, mas como criaturas entre lobisomens e vampiros, criaturas mortas-vivas, criadas a partir de um lobisomem. Às vezes isso acontecia porque alguém comia carne de uma ovelha morta por um lobo ou um lobisomem, ou essencialmente era um lobisomem que morreu e não recebeu um enterro digno, retornando à vida para assombrar o mundo como um vampiro. Foi muito interessante, cara, um lobisomem zumbi ou um lobisomem vampiro ainda. Parece muito um daqueles personagens super Mary Sue, que tem tipo, não, eu sou um lobisomem e um vampiro ao mesmo tempo, tá ligado? Interessante pensar que tem um precedente histórico pra isso, na verdade. Continuando, mas há muito mais a dizer sobre os Vrikolacas, e eu seria negligente se não lhes apresentasse um fato completo sobre lobisomens ou sobre híbridos de lobisomens e vampiros.
Fiquem atentos para isso nas próximas semanas. Dito isso, os Vricolacas ainda representam o maior exemplo de como as fronteiras entre lobisomens e vampiros podem ser tênues, e como os dois podem se relacionar. Isso nos leva ao próximo tópico, Drácula. Como Drácula se encaixa nisso tudo? Porque Drácula foi provavelmente a primeira coisa, além das lendas dos Vricolacas, a conectar lobisomens e vampiros de alguma forma, e começar a criar essa conexão inescapável entre eles que temos na cultura pop. Em primeiro lugar, temos o conto póstumo de Bram Stoker, O Hóspede de Drácula, no qual um lobo com olho flamejante cuida do protagonista em inglês, mantendo-o aquecido e seguro em uma noite gélida, após um encontro do inglês com uma vila profana e assombrada. Essa é a primeira aparição de um lobisomem no universo de Drácula de Stoker. Em segundo lugar, temos um lobo gigante fazendo uma aparição no próprio romance Drácula. Esse lobo gigante sendo o próprio Drácula, que ataca Lucy, sua mãe. Aqui temos a primeira conexão entre lobisomens e vampiros na cultura pop. Drácula, um vampiro mais importante e que influenciou todos os vampiros nas mídias posteriores, pode se transformar em lobo. Isso eu já sabia, desde o comecinho do livro do Drácula, a gente já aparece como um lobo saindo de um navio, se não me engano. Então aí está, me diga por que eles deveriam ser inimigos, me diga por que não seria a melhor coisa do mundo fazer um lobisomem e um vampiro serem melhores amigos ou subverter todos esses clichês bobos e forçados. É ótimo, não é? Eu certamente acho que sim, ambos são monstros, eles se entendem, eles se protegem, é incrível. Claro que eu adoro lobisomens e vampiros, fico muito irritada com eles sendo inimigos ancestrais o tempo todo, e esse clichê muitas vezes, mas nem sempre, não fuja, só me faz revirar os olhos agora, então eu talvez esteja sendo parcial. Mas quando começou essa história de lobisomens contra vampiros... Antes da gente seguir para esse tópico, eu só quero chamar a atenção que, apesar do Drácula aparecer como um lobo, ele poder mudar de forma no livro, ele continua sendo um único personagem, né? O vampiro pode se tornar um lobo, ele tem tipo todos os poderes. Então, eu me pergunto quando que essas duas entidades se separaram, o lobo do vampiro, e se tornaram inimigas, né? Bem, passando de Drácula para Dark Shadows, temos uma novela que foi ao ar em 1966 a 1971. Nela, nosso protagonista vampiro, Barnabas Collins, encontra vários lobisomens, incluindo um antigo parente, Quentin Collins. Dark Shadows foi certamente uma das primeiras obras a apresentar lobisomens e vampiros juntos diretamente, e também foi imensamente popular e influente. Os lobisomens e vampiros sempre se davam bem? Não, nem sempre. Eu nunca ouvi falar de Dark Shadows, mano. Eu acredito que é esse programa aqui, preto e branco, parece interessantezinho, parece bacana. Parece uma família Addams mais sério, assim, né? De onde surgiu a ideia de lobisomens versus vampiros? Ela apareceu em algumas obras antes do início dos anos 2000, mas foi popularizada por um único fator. E agora temos aquele que talvez você esteja esperando, Anjos da Noite. Mano, eu não acredito que foi Anjos da Noite que popularizou essa ideia. Eu acho que não é possível que tenha sido... Na minha cabeça é uma ideia tão mais antiga, sabe? É tão recente assim. Essa série de filmes colocou lobisomens e vampiros uns contra os outros e fez isso... o ponto alto de toda a franquia. Venha ver a sexy Kate Beckinsale dando uma surra em lobisomens. Esse era basicamente o slogan. E nossa, como vendeu. Só recentemente a série começou a receber críticas de verdade. Depois de Anjos da Noite, as pessoas realmente se interessaram pela temática de lobisomens versus vampiros, porque Anjos da Noite a tornou atraente para as massas e faturou muito dinheiro com isso. Pô, mano, Anjos da Noite é tão foda, mas eu não sabia que ele tinha, tipo, sido a obra que popularizou vampiros contra lobisomens, tá ligado? Inclusive, eu acho a lore de Anjos da Noite muito boa de como surgiram os vampiros e como surgiram os lobisomens, sabe? Tenho que reassistir a franquia inteira. Não vou entrar em detalhes sobre minha opinião a respeito dos filmes da franquia Anjos da Noite aqui. Se quiser saber, fique à vontade para me perguntar, esse post será longo o suficiente. Em seguida temos Crepúsculo, que ajudou a impulsionar ainda mais o tema e popularizá-lo ainda mais. Stephenie Meyer também explorou a temática de lobisomens versus vampiros. Inicialmente o leitor teria a impressão de que Jacob era um lobisomem e que seu povo odiava vampiros, até que aparentemente mudou a história, posteriormente revelando que não, Jacob era apenas um metamorfo que se transformava em lobo. Os lobisomens de verdade, ou entre aspas, ou filhos da lua, foram praticamente dizimados pelos vampiros, porque eles também os odiavam. Nossa, que coincidência. Aparentemente tudo relacionado a lobos simplesmente odeia vampiros. E claro, existem mais 10 mil exemplos, muitos outros filmes, jogos aleatórios para navegador, vários outros videogames, inúmeras histórias em quadrinhos, cenários de RPG e por aí vai. É a moda do momento. Se você tem lobisomens e vampiros, provavelmente eles se odeiam por algum motivo, quem sabe.
provavelmente nem eles sabem, e às vezes nem sempre, claro, nenhum autor. Mas falando sério, pense sobre o que eu disse antes, eles têm todos os motivos do mundo para serem aliados, isso é uma loucura. Só estou dizendo que você pode esperar ver isso em muitos dos meus textos. Este post ficou longo, em parte para compensar a pausa que tirei por causa do furacão da semana passada. Caralho, espero que a pessoa tenha passado bem, hein? Espero que tenham gostado e por favor me mandem perguntas se quiserem mais detalhes sobre qualquer coisa, responderei assim que possível. Mesmo que às vezes demore um pouco, adoro receber perguntas. Se você gostou do meu blog sobre lobisomens, não deixe de conferir mais outros conteúdos. Por que lobisomens odeiam vampiros? Essa é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, eu já tentei procurar sobre o assunto, e a conclusão que eu cheguei é que realmente não existe um precedente histórico para isso, sabe? É uma concepção moderna, assim, principalmente do mundo de ficção, e não do folclore. E se você parar pra pensar, é bem arbitrário, sabe? Porque lobisomens odeiam vampiros? Podia ser muito bem... Porra, mano, vampiros contra zumbis, vampiros contra dragões, lobisomens contra... Porra, orcs, não tem realmente nenhuma conexão explícita, histórica. Na verdade, se você olhar para o passado, existe evidência de que essas duas figuras podiam até representar a mesma entidade, sabe? Essa divisão de lobisomem e vampiro se tornou algo relativamente moderno. Até no próprio Drácula, tipo, o avô de todas as histórias de vampiro modernas, o Drácula é tecnicamente um lobisomem, né? Ele vira um lobo. E esse fato também tem um precedente histórico naquela figura dos Vricolacas, que eu admito não conhecia antes de ler esse post. Agora, se eu tivesse que especulado porque as coisas são assim, eu acredito que as pessoas veem uma semelhança entre o lobisomem e o vampiro na forma como ambos se mesclam na sociedade humana e predam os humanos, como ambos às vezes têm poderes de metamorfos, como ambos são associados a animais específicos. E pode ter surgido uma ideia aí de que um compete com o outro pelo mesmo tipo de alimento, sabe? Se um vampiro habitasse a mesma cidade que um lobisomem, poderia haver um conflito de interesses aí, já que ambos estariam compartilhando o mesmo campo de caça, né? Também tem o paralelo onde vampiros tendem a ser associados com a alta sociedade, né? Os nobres, os ricos, e lobisomens já são... como criaturas bestiais, tendem a ser associadas a bárbaros, ao povo mais de baixo nascimento, assim. Mas é isso, é um desenvolvimento recente que soa natural e acabou ressoando para a maioria das pessoas, apesar de não ter nenhum precedente histórico ou de folclore da vida real. Você pode muito bem colocar lobisomens e vampiros como sendo uma única entidade, como sendo amigos e inimigos, e não vai realmente contradizer nenhuma lenda do mundo real, não é realmente uma história apócrifa só por isso. Siga a regra que você preferir se você for criar um mundo com lobisomens e vampiros. Enfim, falando de Tumblr e blogs, chequem o meu blog, link na descrição. Lá eu tenho mais de 180 posts e você pode também ler online e baixar os meus livros completamente de graça. Deixe comentários, se inscreve no canal, valeu, falou.